circuitos elétricos. Lembramos que o material está disponível na plataforma Moodle e também na página e canal YouTube do professor. Nesta aula vamos estudar a aplicação da lei de Kirchhoff das correntes e um circuito paralelo de resistores. A associação tanto série como em paralelo de elementos de circuito é muito comum para se obter maiores tensões ou maiores correntes, como no caso de um condutor, para que ocorra a divisão da corrente entre os diversos elementos que compõem esse condutor. Então, o circuito paralelo ele tem algumas propriedades, então os resistores, por exemplo, são conectados com as suas entradas em conjunto e as suas saídas em conjunto, então todos os elementos têm terminais conectados em pontos de conexão comum, que chamamos de nós, e nesses pontos ocorre a divisão de corrente. Um circuito simples, como é mostrado aqui, que tem uma bateria e um resistor, ele pode ser entendido como um circuito série do ponto de vista da corrente, pois a corrente é a mesma em todos os elementos do circuito, e um circuito paralelo do ponto de vista da tensão, pois a tensão é a mesma em todos os elementos do circuito. A seguir voltaremos a estudar este mesmo circuito simples com um resistor e uma fonte. Mostramos também um circuito que tem mais elementos e que na verdade é um circuito misto, que tem uma parte que está em série e uma parte que está em paralelo. Então nós temos o ramo 1 formado pela fonte V1 com o resistor R1, que entre si estão em série, e o ramo 2 formado pelo resistor R3 e a fonte V2, que também entre si estão em série. Por sua vez, o ramo 1 está em paralelo com o resistor R2, que também está em paralelo com o ramo 2. Então nós temos um circuito misto que tem partes que estão em série e partes que estão em paralelo. Então, a lei de Kirchhoff das correntes, ou também conhecida como LKC, ela define que a soma das correntes que entram e saem de um ponto, uma região, um nó de um circuito deve ser zero. Então, todas as correntes entrando somadas com todas as correntes saindo deve resultar em zero. Isso se dá ao devido a conservação da quantidade de cargas em uma região do espaço. Então, se tem um número determinado de cargas elétricas que entram nessa região, esse número de cargas deve ser igual ao que sai dessa mesma região. Então, o somatório das correntes que entram em um nó ou um ponto do circuito é o mesmo das correntes que saem desse nó ou deste ponto do circuito. Então, mostramos aqui o circuito elétrico básico. Inicialmente devemos identificar as tensões e as correntes no circuito, então nomear as tensões sobre os elementos e identificar sentidos para as correntes. Vejam que aqui a corrente 1 está saindo da fonte V1, do mais da fonte, que é o sentido convencional de circulação das cargas elétricas, saindo então do polo positivo das fontes ou das baterias, né? E entrando no terminal positivo do resistor. Então, a identificação tanto da corrente como da tensão sobre o resistor estão de acordo com o sentido convencional. Lembrando das aulas anteriores que se você inverter a identificação, você vai encontrar um resultado com o valor negativo, indicando que esta polaridade ou este sentido na prática são invertidos em relação àquele que você escolheu, mas não vai incorrer em erro por causa dessa escolha, ok? A seguir devemos então identificar pontos do circuito onde faremos a aplicação da lei de Kirchhoff das correntes. Então vejam que neste circuito foram identificados dois pontos, um superior, o ponto 1, e um inferior, o ponto 2, para mostrar justamente que quando se tem uma malha apenas, tanto faz qual o ponto que eu escolho, que o resultado será o mesmo. Então vamos aplicar a lei de Kirchhoff das correntes do ponto de vista 1, ou seja, no ponto identificado como 1. Então nós vamos usar o seguinte critério: correntes que entram no ponto serão positivas, correntes que entram no nó serão positivas, correntes que saem do nó serão negativas. Então a corrente identificada como a corrente que sai da fonte, IV1,
ela está entrando no ponto 1, então ela é positiva. A corrente que está circulando pelo resistor R1, a corrente IR1, ela está saindo do ponto 1, então ela é negativa. Então nós teremos mais IV1 menos IR1 igual a zero. Portanto, concluímos que IR1 é igual a IV1, ok? Muito bem. Neste circuito, nós não precisaríamos identificar duas correntes distintas, porque nós temos apenas uma malha. Isto foi feito aqui para ilustrar que o resultado é o mesmo e ao longo de toda esta malha, nós sempre encontraríamos a mesma expressão, ok? E também para mostrar que de fato a corrente na fonte é igual à corrente no resistor. Muito bem. Se utilizarmos então o ponto 2, que é o ponto inferior, vejam que agora nós já estamos pegando o retorno da corrente, né? Então a corrente IV1, a corrente que está indo para a fonte, ela agora está saindo do ponto 2, enquanto a corrente do resistor, a corrente IR1, está entrando no ponto 2. Então agora eu tenho sinais trocados para as correntes. Agora eu tenho mais IR1 menos IV1 igual a zero, só que novamente eu chego à mesma conclusão, que a corrente IR1 é igual à corrente IV1. Portanto, o resultado foi o mesmo de se escolher o ponto 1 como o ponto para fazer a somatória das correntes, ou seja, aplicar a lei de Kirchhoff das correntes. Então, independente qual o ponto que você escolhe em uma malha, o resultado será o mesmo, tá? Vamos mostrar agora, então, circuitos com fontes de corrente. Vejam que lá na lei de Kirchhoff das tensões, nós analisamos circuitos série com fontes de tensão. Aqui nós estamos analisando circuitos paralelo e com fonte de corrente, porque as correntes é que serão somadas ou subtraídas. Então, o primeiro circuito, ele tem três fontes de corrente conectadas em paralelo. Então, nós temos I1, I2 e I3. Neste momento, os valores não são importantes, apenas o sentido de circulação da corrente. Então, nós vamos usar o nó 1 como o nó de referência para aplicar a lei de Kirchhoff das correntes e vamos usar, então, como critério que a corrente que entra no nó é positiva. Então, nós temos as três correntes entrando no nó. Então, nós temos mais I1, mais I2, mais I3 igual a zero. Esta é a equação resultante da aplicação da lei de Kirchhoff das correntes no nó 1. Se aplicássemos no nó 2, nós teríamos três correntes então negativas, porque as três estão saindo do nó 2, ok? Muito bem. O circuito da direita ele tem três fontes de corrente e um resistor. Vejam que no resistor a corrente foi atribuída entrando no resistor. E agora a corrente I3 ela tem um sentido diferente das correntes I1 e I2. Então, novamente, fazendo a somatória das correntes que entram e que saem do nó 1, nós temos I1 entrando, então é positiva, I2 entrando, então é positiva, I3 saindo, então ela é negativa, e a corrente do resistor, IR1, saindo, então ela também é negativa. Então a conclusão é que IR1, que é a corrente no resistor, é I1 mais I2 menos I3. Então ela é as correntes entrando menos as correntes saindo. Agora vamos aplicar a lei de Kirchhoff das correntes em circuitos com fonte e resistores. Inicialmente, um circuito com dois resistores e uma fonte de tensão. Os resistores estão em paralelo, formando então um ponto de conexão comum entre a fonte e os dois resistores. No lado positivo da fonte, nós identificamos então o nó 1. No lado negativo da fonte, identificamos o nó 2. Como já vimos anteriormente, vamos aplicar a lei de Kirchhoff em um dos dois nós. Não devemos aplicar nos dois, porque a equação será a mesma. Então, quando mais à frente formos estudar circuitos mais complexos, nós teremos que tomar cuidado com isso, porque se aplicarmos as equações em nós resultantes das mesmas conexões de elementos, as equações serão dependentes entre si e não conseguiríamos resolver o sistema. Então nós temos que cuidar com isso
Neste momento, se eu aplicar no nó 2, eu vou encontrar a mesma equação que eu encontrei para o nó 1. Muito bem. Então, correntes entrando no nó 1, a corrente da fonte I1, e correntes saindo do nó 1, as correntes dos resistores, IR1 e IR2. Então, nós temos mais I1, menos IR1, menos IR2, igual a zero. Conclusão, IR1 mais IR2 é igual a I1. A tensão nos resistores é igual à tensão da fonte, todos os elementos estão conectados em paralelo e, portanto, estão sujeitos à mesma diferença de potencial, ou seja, estão expostos à mesma tensão, portanto, VR1 é igual a VR2, que é igual a V1, que é a tensão da fonte. Aplicando a lei de Ohm em cada resistor, nós temos então que a corrente no resistor 1 será IR1, a sua tensão VR1, dividida pela sua resistência R1. Então, VR1 sobre R1, como VR1 é igual a V1, que é a tensão da fonte, então IR1, que é a corrente, será V1 sobre R1. Do mesmo modo para o resistor R2 e assim por diante, tá? Então, encontramos que IR1 mais IR2, na verdade, é V1 sobre R1 mais V1 sobre R2. Podemos colocar V1 em evidência e trabalhar com os resistores, encontrando então uma equação que I1 é igual a V1 que multiplica a soma das resistências dividido pelo produto delas, que na verdade é o inverso da resistência total, tá? Porque a corrente é a tensão dividida pela resistência. Como aqui está multiplicando, então na verdade é o inverso da resistência. Muito bem, vamos aplicar então para um exemplo com dois resistores, um de 100 ohms e um de 220 ohms, conectados em uma fonte de 12 volts. Então nós vamos usar as mesmas equações, a tensão nos resistores é igual à da fonte, que é 12 volts, portanto a corrente em cada um deles será a tensão dividida pela sua resistência. Então no resistor R1 eu tenho 12 sobre 100, então 0,12 amperes ou 120 miliamperes, e no resistor de 220 ohms eu tenho então 12 sobre 220, 0,055 amperes ou 55 miliamperes. Então vejam que no resistor de menor resistência, que é o caminho mais fácil para a circulação da corrente, circula a maior quantidade de corrente. Então no resistor de 100 ohms eu tenho uma corrente acima do dobro da corrente que circula no resistor de 220 ohms. Ok? Então, a corrente da fonte, então a corrente total é 0,175 amperes, ou seja, 175 miliamperes, que deve ser, então, igual à soma das duas correntes nos resistores. Então, somando 0,12 mais 0,055, nós encontramos justamente 0,175, que é a corrente que sai da fonte. Então, mostrando que a lei de Kirchhoff das correntes foi atendida, né, e 0,175 corresponde a 0,175, então está tudo correto, a análise está correta e a lei de Kirchhoff, é lógico, funcionou, né? Também está aplicada de maneira correta nesse circuito. Quando tivermos mais que 2 resistores, então 3 até N resistores em paralelo, na verdade nós temos um nó único aqui. Aparentemente nós temos mais nós, né? Entre a conexão da fonte V1 com o resistor R1 tem um ponto de conexão. Aí sai um fio e vai até o resistor R2 com a sua conexão até o R3. Então, na verdade, nós poderíamos analisar o circuito como contendo vários nós. E aí encontrando, então, correntes que são, de fato, na verdade, a composição das três correntes IR1 com IR2 com IR3. Mas, a rigor, nós temos um nó apenas, que é a conexão de todos os elementos em paralelo. Então, nós vamos fazer a análise do ponto de vista de um nó único, que aí fica mais simples de se fazer a análise e já se faz ela de maneira global para o circuito todo. Okay? Então, as correntes que entram no nó único, né, no nó superior, é a corrente da fonte I1, então ela é positiva. Enquanto que as três correntes dos resistores estão saindo. Então, IR1 está saindo, IR2 está saindo, IR3 está saindo. Então, terão sinal negativo.
Portanto, a conclusão é que IR1 mais IR2 mais IR3 é igual a I1, que é a corrente da fonte. A corrente que entra é igual à soma das correntes que saem. As tensões, então, como os resistores estão em paralelo, são iguais às tensões da fonte, ou à tensão da fonte. Então, VR1 é igual a VR2, que é igual a VR3, que é igual a V1, que é a tensão da fonte. Aplicando a lei de Ohm em cada resistor, R1 então é V1 sobre R1, o mesmo para R2, o mesmo para R3. Então encontramos as três correntes individualmente, substituindo elas na equação que escrevemos aplicando a lei de Kirchhoff das correntes no nó, nós encontramos então que I1, que é a corrente da fonte, é V1 sobre R1 mais V1 sobre R2 mais V1 sobre R3. Colocando V1 em evidência, então fica V1 que multiplica a soma dos inversos das resistências, 1 sobre R1 mais 1 sobre R2 mais 1 sobre R3 e assim por diante até infinito. Como um exemplo, temos um circuito então com três resistores, um de 1K, um de 2,2K e um de 3,3 kΩ, todos eles ligados em paralelo e conectados em uma fonte de 15 volts. Então, aplicando as equações que escrevemos anteriormente, a tensão em todos eles será igual à da fonte, que é 15 volts, a corrente no resistor R1 será 15 sobre 1K, 15 mili. A corrente no resistor R2 será 15 sobre 2,2K, 6,82 mili. E a corrente no resistor R3 será 15 sobre 3,3K, ou seja, 4,55 mili. Então vejam que o resistor de 1K tem uma corrente de 15 mA, o de 2,2, que tem uma resistência mais do que o dobro do que 1K, tem uma corrente inferior à metade, Metade de 15 seria 7,5, a resistência no de 2,2K foi 6,82. E o de 3,3K tem uma resistência, então, 3 vezes, um pouco mais que 3 vezes maior, e portanto terá uma corrente 3 vezes, um pouco mais que 3 vezes menor do que no resistor de 1K. Então, o resistor que tem a menor resistência oferece menos dificuldade à passagem da corrente elétrica e, portanto, a maior parte da corrente passa por ele, que é o resistor de menor resistência. Tá? Também comentando, se fizermos um curto-circuito, ou seja, conectarmos um fio sobre o resistor, a resistência desse fio idealmente seria zero e toda a corrente passaria por ele. Tá? E não passaria então corrente pelos resistores. Só um comentário adicional. Por fim, calculando então a corrente total, que é a corrente da fonte, usando aquela expressão, encontramos 26,36 mA, que deve ser igual à soma de 15 mais 6,82 mais 4,55 para satisfazer a lei de Kirchhoff das correntes. Se o circuito tiver então N resistores em paralelo, nós vamos somar as N correntes que estão saindo e que devem ser iguais à corrente entrando, que é a corrente da fonte. Vamos aplicar a lei de Ohm para os N resistores, sabendo que a tensão em todos eles é igual à tensão da fonte. E finalmente vamos então substituir as equações encontradas pela lei de Ohm na equação da lei de Kirchhoff das correntes e vamos encontrar então a expressão geral para calcular a corrente total, que é I1 igual a V1, que multiplica a soma dos inversos de todas as N resistências que tivermos ao longo do circuito. Tá? Podemos, para todos esses casos, também fazer o cálculo e encontrar a corrente a partir da resistência total. Então nós podemos encontrar a resistência total de um circuito paralelo e com isso aplicar a lei de Ohm na fonte e encontrar a corrente total. Também é uma forma de se fazer essa análise e verificar então se o cálculo está correto fazendo o procedimento pela lei de Kirchhoff das correntes. Assim como lá no circuito série nós tivemos o divisor de tensão, aqui no circuito paralelo nós temos o divisor de corrente. Então o divisor de corrente ele é um circuito com 2 ou mais resistores para que, a partir de uma corrente maior, eu tenha nos elementos correntes menores. Tá? Isso é utilizado em termos práticos, por exemplo, em medição de corrente. Então imaginem
a corrente elétrica de um sistema de distribuição ou de transmissão de energia elétrica, que são correntes de centenas de amperes. Para medir esta corrente, na verdade, eu coloco elementos que fazem uma amostragem dessa corrente. Por exemplo, colocando algum elemento em paralelo e aí parte da corrente passa por esse elemento e eu faço então uma conta proporcionalmente ao valor que passaria no outro elemento. É uma forma de se fazer a medição, assim como lá no circuito série. Nós utilizamos os resistores em série para obter a partir de uma alta tensão uma tensão menor para poder fazer a medição. Aqui no circuito paralelo, a partir de uma corrente alta, nós colocamos os elementos em paralelo para obter uma amostra, um valor menor de corrente e com ela então fazer a medição. É o exemplo prático para este circuito. Aplicando então o conhecimento que nós já temos, que é calcular a resistência total do circuito, neste caso o circuito com 2 resistores. Então a resistência total pode ser obtida diretamente pelo produto dos resistores dividida pela soma dos resistores. E aí calcular então a corrente total ou a tensão da fonte, ou tensão equivalente, a resistência total vezes a corrente, e aí encontramos então as equações para se obter a corrente em cada resistor a partir da corrente total. Então a corrente no resistor 1, ela é a corrente da fonte, a corrente I1, ou se for uma fonte de corrente, então a corrente daquela fonte de corrente, que multiplica a resistência do outro resistor dividido pela soma das resistências. Lá no circuito série, para encontrar a tensão, nós multiplicamos a tensão da fonte pela resistência do resistor sobre o qual queremos a queda de tensão. Aqui nós multiplicamos a corrente da fonte pela resistência do outro elemento, e não naquele onde queremos a corrente resultante. Tá? E assim também para o resistor R2. Um exemplo, 2 resistores, um de 10K em paralelo com o resistor de 1K. Dá uma relação aí de próxima a 10 para 1, né? 10 kΩ para 1 kΩ, ok? Aplicamos nesta associação uma corrente de 10 amperes, então é a corrente que entra no conjunto de resistores, a corrente da fonte, ou a corrente entrando no circuito, é 10 amperes. Eu quero saber a corrente no resistor de 10 kΩ. Qual é a corrente resultante então? A corrente resultante vai ser a corrente de 10, que multiplica o outro resistor, que é o resistor de 1K, dividido pela soma, que é 1K mais 10K, 11K. Dá uma corrente da ordem de 0,9 próxima a 1 ampere, ou seja, eu tinha 10 amperes entrando, no resistor de maior valor, eu tenho 1/10 dessa corrente. Então eu tenho uma amostra, eu tenho um percentual da corrente entrando no circuito, que é a ideia de se fazer medição, então, pegando uma parte da corrente que entra no conjunto. E finalmente um exemplo, então, com uma fonte de corrente. Os exemplos anteriores todos foram com fontes de tensão, agora eu tenho uma fonte de corrente conectada ao circuito. Então, neste caso, eu não conheço a tensão V1. Novamente, eu vou aplicar a lei de Kirchhoff das correntes no nó 1. Então, a corrente I1, que é a corrente da fonte de corrente, está entrando no nó, então ela é positiva, e a corrente dos resistores, IR1 e do resistor R2, e R2 estão saindo do nó, então são negativas. Portanto, IR1 mais IR2 tem que ser igual a I1. A corrente que entra é igual à soma das correntes que saem. As tensões são iguais, eu não conheço o valor, mas são iguais. As tensões em cada resistor são iguais à tensão da fonte V1. Aplicando a lei de Ohm, então, em cada resistor, nós temos que a corrente IR1 é V1 sobre R1, a corrente IR2 é V1 sobre R2, e substituindo na equação acima, nós temos então agora uma equação em que vamos calcular a tensão. Então, a tensão resultante vai ser V1 sobre R1 mais V1 sobre R2 é igual a I1. Em um circuito, eu sempre vou conhecer o valor das resistências e o valor, normalmente, das fontes. Então, aqui, de fato, se tem a equação resultante da aplicação da lei de Kirchhoff, que é uma equação que dá
as correntes dos elementos e igual à soma ou as correntes das fontes de alimentação. Então, se eu tenho um circuito com um resistor de 100 ohms, o exemplo 4 aqui, em paralelo com um resistor de 220 ohms, conectados em uma fonte de corrente de 3 amperes, então a tensão resultante será 206,25 volts, e o resistor R1 ficará com 2 amperes, e o resistor R2 com em torno de 1 ampere, dessa corrente total de 3 amperes. Ok? Então, o procedimento para análise é muito parecido, só que agora eu calculo inicialmente a tensão e não as correntes individualmente, porque aqui não foi dado o valor da tensão da fonte, e sim o valor da corrente da fonte, pelo fato de ser uma fonte de corrente. Tá? Então, nesta aula nós estudamos um circuito paralelo, aplicando então a lei de Kirchhoff das correntes para fazer a análise desse circuito, e na próxima aula nós vamos estudar o circuito misto. E aí nós fechamos então a parte de circuito série, circuito paralelo e circuito misto, em que estudamos no circuito série a lei de Kirchhoff das tensões, e agora no circuito paralelo a lei de Kirchhoff das correntes, e no circuito misto então vamos aplicar, né, a associação de resistores e lei de Ohm e lei de Kirchhoff das correntes e lei de Kirchhoff das tensões. E aí a seguir vamos para a parte final da disciplina, que é estudar as técnicas, né, e métodos de análise de circuitos. Ok? Então equivalente Thevenin, transformação de fontes, análise de malhas, análise de nós e assim por diante. Ok? Então agradecemos a atenção de vocês e aguardamos vocês na nossa próxima aula.